No vídeo de hoje vamos conversar sobre precificação. Cauê, como que eu precifico meu produto? Cauê, o que eu levo em consideração ao precificar o meu produto? Ou o que eu devo embutir dentro do meu preço final para que eu não fique no prejuízo? Fique comigo até o final desse vídeo, porque vamos abordar todos esses assuntos. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que eu tenho um grupo lá no meu WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de vídeo e também tiro as suas dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. Quando a gente fala sobre precificação, a gente precisa contextualizar alguns fatores que são determinantes para você basear o seu preço final. Mas, para que eu possa te explicar tudo isso passo a passo, certinho e inclusive disponibilizar a minha planilha que eu utilizo para organizar os preços dos meus produtos, eu preciso ir lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância, me motiva muito a continuar gerando vídeos de qualidade para você. Além disso, a gente diz para o YouTube o tão quanto somos relevantes e os meus vídeos começam a ser mostrados para o maior número de pessoas. Então, não esqueça aí. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Falar sobre precificação é um assunto muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. A simplicidade dele é tão grande que a gente tem que levar em consideração apenas dois aspectos. O primeiro deles sendo um preço que você tenha margem de lucro, ou seja, a gente define a nossa margem de lucro. E o segundo ponto é que esse preço ele seja competitivo, é que você não tenha um preço muito elevado, mas também não tenha um preço muito baixo. Vamos dizer, encontrar um preço justo, um preço de mercado. Esses dois contextos é o que a gente leva em consideração. Normalmente, a maioria das pessoas que estão começando, ela leva apenas um desses contextos em consideração, que é a margem de lucro. Ela não se preocupa se o preço que ela vai comercializar é um preço de mercado, se ela vai ser competitiva com aquele preço. E normalmente ela faz isso sem ter conhecimento, né? Nem culpa dela não se lembrar disso, mesmo porque ela não sabe disso. Mas essas são as nossas duas preocupações, né, em criar um preço, em precificar um preço. Agora, quando a gente fala sobre complexidade, a gente leva no sentido de que uma margem de lucro satisfatória para mim, ela pode ser diferente para você. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim que ela não iria dedicar tempo e esforço para ganhar menos do que 50% de lucro. Já ouvi isso. Então, essa pessoa, ela não vai conseguir se adaptar a uma margem de lucro muito baixa. Mas, quando a gente fala sobre marketplace, Shopee, Mercado Livre, mas vamos dizer aqui para o Mercado Livre, alguns pontos você precisa levar em consideração. Então, vamos a eles. Então, o primeiro ponto, a gente precisa identificar o preço de mercado. Segundo, a gente precisa identificar nossa margem de lucro. Terceiro, quando a gente trabalha com marketplace, dificilmente você vai conseguir ter uma margem muito grande mesmo, principalmente para quem está começando. Quem fabrica um produto, né, ou tem um produto muito específico com baixa concorrência, você consegue sim ter uma margem mais significativa, 40%, 50%, 60%. Já vi sellers com uma margem quase a 100%. Mas são sellers fora da curva, são casos mais específicos.
na grande maioria, a margem de lucro ela é baixa. Em torno ali de 5 a 25, no máximo 30%. Tendo uma margem de lucro de 30%, de 25%, na minha opinião, isso não é uma verdade absoluta, é uma margem de lucro excelente. Uma margem de lucro excelente. Se você tem uma margem de 25% e 30% e é competitivo. Você tem uma margem excelente, uma margem também fora da curva, porque normalmente fica ali na casa dos 10 a 15 a 20% no máximo. Então, o terceiro ponto, quanto mais concorrido for aquele produto / nicho, menor é a sua concorrência. Aqui eu vou dizer uma coisa muito interessante, muito legal. Isso não foi nem aluno do meu treinamento, tá? Foi uma inscrita do canal, mas isso aí foi o ano passado, 2022, por volta ali de julho, agosto. Ela me chamou para tirar uma dúvida, e eu respondi ela, tirei a dúvida dela. Eu não lembro qual foi a dúvida e que pé levou ao assunto, mas ela me falou que tinha uma margem de 40%. E eu questionei ela, você fabrica seus produtos? Ela, não, eu não fabrico meus produtos. Você compra então da fábrica? Não, eu compro direto de um fornecedor meus produtos. Então, ou seja, ela não fabricava e nem comprava de um fabricante. Ela comprava de um fornecedor e tinha uma margem acima de 40%. Aquilo me deu uma incógnita, né? Eu fui e perguntei, como que você faz para ter essa margem de lucro? Ela me respondeu simples assim, Cauê, eu evito vender produtos aonde estão os top players, os grandes vendedores. Na época ela utilizou esse seguinte termo, eu evito vender produtos que os grandes atacadistas vendem. Eu procuro vender produtos que eles não estão, mas obviamente tem um menor volume de pesquisa daquele produto. Porque a gente entende-se que quanto maior for o volume de venda daquele produto, mais vai ter o interesse dos grandes quererem fabricar para vender. Porque entende-se que fabricar requer um custo muito alto e um volume satisfatório de mercadorias que você precisa fabricar para que você tenha o menor custo possível. Ou seja, quanto mais você fabrica daquela peça, mais barato ela vai ficar. Então, um fabricante, pequeno que seja, médio ou grande, ele evita esses produtos de baixa procura, porque vai ficar a mercadoria parada durante um período, e mercadoria parada por um período médio que seja, é prejuízo para quem fabrica. Então, os grandes ou até mesmo os pequenos que fabricam para vender na Shopee, eles evitam esse tipo de produto. Então você consegue ter uma margem melhor pegando de até mesmo um fornecedor. Só que você não vai ter um grande volume de vendas, mas você acaba compensando isso fazendo aquela escala horizontal, né? Onde você vai ter mais de um produto sendo vendido. Se o intuito é chegar a 100 vendas por dia, você consegue chegar com um produto fazendo 100 vendas por dia ou com 10 produtos que cada um deles faça 10 vendas. No final, vai ter o mesmo resultado. Então, isso aqui foi só um adendo que eu queria dar para você, né? Uma experiência que eu queria passar para você que pode ser muito útil aí na hora de você escolher qual é o produto que você vai trabalhar. Então, sabendo desses pontos, agora você vai entrar no mercado. Você precisa entender que quanto maior for a concorrência daquele produto ou o nicho, maior, tá? Não é menor não, maior é a sua concorrência. E quanto menor é aquele produto ou nicho, menor é a sua concorrência. Uma vez que você sabe disso, então você já tem um norte, um princípio para começar. Definiu qual é o produto, agora a gente precisa definir o preço. Primeiro ponto que você vai definir o seu preço sempre é identificar o preço de mercado. Cauê, a minha margem de lucro é de 30%, só que eu estou vendendo acima do que o mercado está sugerindo para eu vender. Dificilmente você vai conseguir vender esse produto. Então não tem a necessidade de você ter essa margem de lucro relativamente boa, só que não vai te trazer venda. O que você precisa fazer? Diminuir a sua margem de lucro ou diminuir o seu custo daquele produto.
Se você só diminuir a sua margem de lucro, o seu preço final vai cair. E aí você pode voltar a ser competitivo. Se você manter a sua margem de lucro e encontrar maneiras de diminuir o custo daquele produto, do mesmo jeito, você vai conseguir diminuir o preço final dele e vai se manter competitivo. Então, o primeiro ponto é: você precisa ser competitivo na questão de preço, indiferente da sua margem de lucro. Se ela for positiva, ok. Principalmente quem está começando, quem está entrando com aquele produto. O mais importante é você ter espaço. E para você ganhar espaço, você precisa ter preço. Como que você faz essa análise de mercado? Basicamente, você vai acessar a Shopee. É verdade, você vai acessar a Shopee, vai pesquisar aqui pelo produto, por exemplo, calça flare, um exemplo, e aqui você vai ter uma noção de preço daquele produto. Por quanto estão comercializando? E lembre-se, você precisa contextualizar o seu tipo de produto. Se você vende maçã, a sua comparação vai ser com maçã. Se você vende pera, a sua comparação vai ser com pera. Ou seja, se você vende uma calça flare básica, você vai ter que comparar com os seus concorrentes que vendem calça flare básica. Isso eu acredito que você já tenha esse conhecimento. Não adianta você comparar o seu produto com outro produto que ele é muito similar ao seu. Não, tem que ser basicamente a mesma coisa. Se é um produto básico com produto básico. Exceto, por exemplo, blusa. Quando a gente fala de blusa, de camiseta, etc e tal, vai ter uma pequena diferença de preço. E o gosto, né, pelaquilo que o cliente vai comprar é o que é levado mais em consideração. Mas quando a gente fala de produtos básicos, a gente precisa ter esse discernimento. Um exemplo, eu vendo uma calça flare forrada. Eu não vou comparar o meu preço com quem vende uma calça flare básica, porque a minha é forrada. O meu tem algo a mais que aquele não tem. Eu vou comparar com calça flare forrada. Entende? Perfeito? Eu trabalho com produto, a minha calça flare tem um cos alto. Eu não vou comparar meu preço com quem vende uma calça flare de cos médio ou baixo. Então, esse é o princípio. Uma vez que você aprendeu isso, você vai comparar na primeira página qual é o preço médio. Você vai pegar ali 5 a 6 preços, tá? Da primeira página. Então, você vai colocar o primeiro e você vai colocar o último. Você tem que ficar entre eles. Quanto mais próximo do primeiro você ficar, mais forte você vai ser. Quanto mais para baixo você deixar, você vai ficar mais fraco. E o que isso significa? Normalmente é a velocidade que você vai crescer. Quanto mais próximo do primeiro você ficar, mais rápido você vai crescer, comparado a uma pessoa que fica mais próximo do quinto ou no sexto lugar. Vamos dizer assim. Essa é a lógica. Normalmente é assim que as coisas funcionam. Existem fora da curva? Sim, existem, mas são fora da curva. Basicamente é assim que funciona. Então, uma vez que você já identificou o preço de mercado, você precisa agora fazer o cálculo dos seus custos. E quais são os cálculos que você deve fazer aí? Então, vamos colocar aqui o custo, né? A gente sempre vai se basear pelo custo variável. Existe o custo fixo e existe o custo variável. O custo fixo, indiferente se a venda aconteça, você vai ter aquele custo. Por exemplo, água, luz, aluguel. E tem um custo variável, que esse custo só acontece quando a venda acontece. Por exemplo, a mercadoria, a fita, a folha, a embalagem e tudo mais. Então a gente vai calcular aqui todos os nossos custos variável. O primeiro deles é o preço do produto. O segundo é a taxa da Shopee. Você também paga pela taxa da Shopee. O terceiro, você emite nota fiscal? Se sim, imposto. Se você não emite, não precisa colocar. Você também tem outros custos. Quais os custos? A embalagem, seja a caixa ou aquele saco, você tem esse custo. Você também tem mais quais custos? Você tem folha, você tem fita, você tem tinta. Então tudo isso aí é o custo que você precisa embutir dentro do valor, para identificar qual vai ser a sua margem líquida removendo o custo variável. Eu tenho uma planilha que faz esse cálculo e te ajuda a calcular tudo isso aí. Eu vou abrir ela. Para você ter o acesso, o link está na descrição. Você vai colocar o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail um link do Drive. E aqui você tem acesso a todas as minhas planilhas. Vamos falar especificamente sobre a precificação. Você vai clicar aqui, ó, no ícone de download
e vai fazer o download da planilha. O download já está aqui, eu vou clicar para abrir a planilha e ela abriu aqui. Aqui você vai fazer a precificação do seu produto. Então, por exemplo, você vende na unidade ou você vende no kit? Se for unidade, 1. Se for o kit, você vai colocar a quantidade de unidades pelo kit. Ah, vendo o kit com 3 peças, então 3 unidades, certo? 3 quantidades. Então, vou colocar aqui uma quantidade, uma calça, a calça flare que eu vou vender. Qual é o meu custo da unidade? Então, por exemplo, eu pago aqui na calça flare R$14. Eu vou fazer aqui, trazer um pouquinho para cá, pronto, R$14. Se eu fosse vender um kit com 3 unidades, eu colocaria 3 aqui. Olha o que ia acontecer. O custo da unidade, 14. O custo total, 42, porque ele pega os 14 vezes 3. Perfeito? Então, vamos lá. Coloquei aqui uma unidade. Quais são os meus insumos? E quais são os insumos? Embalagem, folha, fita e tinta. O meu insumo, ele fica ali em média de 19 centavos. Então, vou colocar aqui 19 centavos, 0,19 centavos. Já fiz aqui. Agora, eu vou colocar aqui mais ou menos o preço que eu vou vender. Então, eu venho aqui na Shopee e vejo aqui mais ou menos os preços, ó. R$27,90, R$32, R$29,90. Isso aqui é um kit com 2, já não faz sentido, ó. 45, 49, só que aqui é canelado, enfim, é um outro produto. Então vamos colocar aqui, ó, calça flare bailarina 29,80. Então digamos que está ali entre 29 e 32. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como R$29. Se eu colocar a R$29, basicamente eu vou ter R$5 de comissão para a Shopee e vai me sobrar R$9,59, ou seja, eu vou vender por 29. Depois que tirar os 5,22 da Shopee, o meu insumo e o meu custo, me sobra isso e a margem de lucro é de 49%. Isso para quem vende nos 18% de comissão e não paga imposto. Agora, se você está nos 18% e paga imposto, você tem que clicar aqui na segunda aba. Se você está nos 12% e não paga imposto, é na terceira aba. E por último, se você está nos 12% e paga imposto, é a quarta e última aba. Então, vamos manter aqui. Então, aqui você consegue colocar o preço que você vai comercializar. Digamos que você vai participar de uma campanha ou quer participar de uma campanha de banner da Shopee. Você pode colocar aqui por quanto você quer vender. Ah, eu quero dar alguns por cento de desconto. Vou colocar aqui, por exemplo, eu quero vender no banner por R$28,50. Aqui vai dizer o meu lucro e minha margem de lucro. Se eu quiser participar de uma oferta relâmpago da Shopee, onde é um tiro curto e você precisa ser mais agressivo, digamos que eu vou ofertar por R$27. Aí aqui eu coloco por 27 o meu lucro e minha margem de lucro. E por último temos o Ads. Então digamos que você vai fazer o Ads e você vai vender por 29. Então você vai colocar aqui R$29 e digamos que o seu CPC fica em torno de R$2, que é o custo por venda, R$2. Então, ou seja, tirando a comissão, tirando o custo por venda, vendendo por R$29, tirando todos os custos aqui, vai me sobrar R$7,59 e minha margem de lucro fica em 35%. Então, assim você vai conseguir precificar o seu produto da maneira correta, deixando muito sempre bem organizado. Uma outra coisa que eu gosto sempre de fazer é de colocar no preço oficial sempre 20% mais caro. Então, se eu quero vender por 29, o que eu faço? Eu venho aqui, 29 mais 20%. E vou colocar no meu produto por 34, eu vou colocar por R$34,90. Aí eu vou lá na central de marketing, promoção, e aplico um desconto tirando esses 20%. E aqui você pode colocar, ó, R$29. Mas para que isso, Cauê? Quando você coloca um preço maior no produto, lá no anúncio, e lá na central de marketing promoção você tira e dá um desconto, você acaba gerando um benefício, que é o DX valor por Y valor. Não é verdade? Além disso, você vai conseguir acessar
as campanhas da Shopee oficiais com mais facilidade, já que para você participar das campanhas oficiais, você precisa normalmente ser muito agressivo no desconto que você vai oferecer. Então, normalmente é isso que eu faço. Caso você não queira fazer, não tem problema. Você coloca aqui R$29, você vai saber por quanto você vai vender oficialmente aquele produto, qual vai ser seu lucro e a sua margem. Quando você participar de uma campanha de banner, qual vai ser, aqui estava 28, né? Qual vai ser o seu lucro e a sua margem? Se você participar de uma oferta relâmpago, qual vai ser o seu lucro e a sua margem? E se você utilizar o Ads, qual vai ser o seu lucro e qual vai ser a sua margem? Então assim você define o preço do seu produto. Para finalizarmos, vamos voltar aqui e olha que interessante. Cauê, como que eu calculo a embalagem, a folha, a fita e a tinta? A embalagem é muito simples, você vai comprar ela na unidade. Então se você compra envelope de segurança, paga na unidade, é só você, eu comprei 500 envelopes e paguei R$80. Então você vai fazer R$80 dividido por 500. Você pagou 16 centavos em cada envelope. A folha, normalmente você utiliza duas ou uma. Se você utiliza lá o padrão da Shopee, são duas folhas. Uma com a etiqueta, a outra com a declaração. Ou uma com a etiqueta e a outra com nota fiscal. Se você utiliza o meu sistema, que é o painel Clique Etiqueta Fácil, você vai utilizar uma folha, né? Vai ficar na mesma folha a etiqueta e a declaração, ou a etiqueta e a nota fiscal. Mas vamos usar aqui o padrão de duas folhas por pedido. Se você paga lá, por exemplo, R$28 num pacote com 500 folhas, você faz 28 dividido por 500 folhas. Você achou aqui o preço da unidade. Se você utiliza duas folhas, vezes 2. Então aqui a gente já tem o preço da folha. A tinta é simples, mas pode demorar um pouco para você achar o preço dele. Se você utiliza cartucho ou uma impressora tanque, enfim, basicamente você vai recarregar, né? Se for a tinta, vai recarregar a tinta. Se for o cartucho, vai recarregar o cartucho. Se for térmica, você vai pegar todos os insumos do zero e vai colocar ali. E vai identificar quantos pedidos você imprime com aquilo que você acabou de colocar. Então, digamos que uma tinta, né, de 1 litro, eu consigo imprimir aí 10 mil pedidos, vamos dizer. E uma tinta eu pago R$80 de 1 litro. Um exemplo, então você vai pegar 80 dividido por 10 mil. Esse aqui é o seu custo por tinta, certo? A fita é a mesma coisa. Você vai pegar uma fita lacrada e vai começar a utilizar. Quantos pedidos você fecha com aquela fita? Ah, eu fecho 50 pedidos. Quanto que é o custo por cada fita? R$2,50, um exemplo? Você vai fazer R$2,50 dividido por 50 pedidos. Esse aqui é o seu custo. Então você vai somar tudo isso aqui, ó. Você vai pegar a embalagem, 0,16 mais a folha 0,112 mais a fita 0,05 mais 0,008. Então você vai gastar ali aproximadamente 36 centavos por pedido. Aí você vem aqui na planilha e coloca 0,36 centavos. Perfeito? Assim você vai ter uma boa organização e de fato saber quanto que está lucrando. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas o seu comentário e o seu like é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.